Oi, alunos dos sétimos anos, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre os fatores do clima, os fatores que vão influenciar nos climas em que nós encontramos no Brasil. Vamos lá, então. Primeiro, nós vamos ver quais são esses fatores que influenciam nos climas de um modo geral e especificamente no caso do nosso país, certo? Os fatores que nós vamos estudar são a latitude, a altitude, o relevo, as correntes marítimas e as massas de ar, certo? Então, nós vamos falar sobre esses assuntos e ver como é que esses fatores eles influenciam no clima do nosso país. O primeiro fator que nós vamos falar é sobre a latitude, né? O conceito de latitude que nós estudamos lá no sexto ano, né? Que nós vamos relembrar agora no sétimo ano. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. O principal dos paralelos terrestres, então a linha do Equador é o marco zero, no caso, de paralelo, né? Então nós temos o meridiano, que é zero, e a linha do Equador, que é zero. Só que o meridiano é vertical, né? E o Equador horizontal. Então, nós temos os paralelos, por sua vez, são as linhas imaginárias, traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste-leste. Então, nós temos vários paralelos, mas o mais importante, nesse caso, para a gente verificar a linha do Equador ou a latitude, o paralelo mais importante é a linha do Equador, certo? Ele que é tomado como referência de marco zero, de paralelo zero, certo? Aqui nessa imagem do globo, nós vemos que a linha do Equador nessa parte é laranjada, né? A linha do Equador ela é marcada pelo zero, como eu já falei, né? É o paralelo zero, o mais importante, mas temos outros paralelos aqui. Nós temos o Círculo Polar Ártico, temos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Mas a latitude, ela vai ser influenciada pela aproximação ou pelo distanciamento da linha do Equador. Então, quanto mais próxima a região, o país, o continente tiver da linha do Equador, a tendência é ele ter climas quentes, certo? Os climas vão ser, de um modo geral, quentes. Já quando ele vai se distanciando, seja para norte ou seja para sul, a temperatura tende a diminuir, porque as latitudes começam a aumentar. Então, é o contrário. Quanto menor a latitude, né, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, porque à medida que vai se distanciando da linha do Equador, as temperaturas tendem a diminuir, né? Até porque nós sabemos que a Terra ela é iluminada sempre parcialmente, né? Ela não é iluminada por igual. Então, existem partes da Terra que ficam na escuridão e outras que ficam iluminadas, né? E com o passar do dia, né, com os movimentos de rotação, a Terra vai sendo iluminada em umas partes e a outra parte vai ficar na escuridão. Então, por conta disso, a latitude, quanto maior for a latitude, a temperatura tende a diminuir, certo? Então, os países que estão nas zonas temperadas, por exemplo, próximo ao Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, têm temperaturas menores. E os países que estão também, as regiões que estão nos polos, são as regiões mais frias do planeta, né? Porque são as maiores latitudes, certo? Então, nunca esqueça que a latitude, quando ela é menor, as temperaturas, os climas são mais quentes. Quando as latitudes são maiores, se distanciando da linha do Equador, as temperaturas tendem a diminuir e o clima tende a ser mais frio, certo? Outro fator importante é a altitude, né, que vai influenciar no clima, né? As altitudes do território brasileiro, no nosso caso, a gente está falando especificamente dos climas brasileiros encontrados no Brasil, não exercem grande influência na diferenciação das temperaturas médias registradas na maior parte do país, com exceção de alguns lugares nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste,
que apresentam inverno frio e seco. Então, o Brasil ele não apresenta grandes altitudes, certo? Então, por conta disso, a altitude ela vai influenciar, sim, sempre vai influenciar, mas como as altitudes não são assim consideradas muito grandes, né? São médias altitudes, então a temperatura, a altitude acaba influenciando menos. Com exceção, né, das serras do Atlântico Leste e Sudeste, que apresentam invernos mais frios e secos. Aqui nós vamos ver a influência, né, do relevo, no caso, com a questão da altitude, influenciando no clima. E nesse desenho aqui, onde tem uma nuvenzinha sobre a montanha, a gente vê que a nuvem, ela vem, né, ela encontra o obstáculo do relevo, e muitas vezes, o que acontece? A precipitação ocorre sobre a montanha. Então, pode acontecer muitas vezes, a gente, pela questão de ter o relevo como um obstáculo, né? No caso, uma barreira para a ventilação, aconteça de um lado da montanha a gente encontrar muita vegetação e do outro a gente não encontrar tanta vegetação assim. Por quê? Porque o clima ele vai influenciar também na vegetação, certo? Então, nesse caso aqui específico, a gente observa pelo desenho que a nuvem ela encontra uma dificuldade com a questão da barreira do relevo e muitas vezes ela acaba se precipitando, ou seja, ocorrendo as chuvas numa parte da montanha e na outra não. Então a gente pode observar que de um lado da montanha vai ter chuva e no outro lado a gente pode ter um clima seco. Porque toda vez que a nuvem se aproxima, como ela encontra o relevo como obstáculo, essa umidade que é trazida na nuvem não consegue ultrapassar esse obstáculo, no caso a montanha, e acaba precipitando-se de um lado, né? Sendo que do outro lado da montanha, essa umidade, quando ela vai chegar lá, já é mínima. Então, ocorre muito isso, né? O relevo como um obstáculo à circulação dessas nuvens, à precipitação de chuvas. Então, facilmente a gente repetindo, a gente pode encontrar esse tipo de clima, onde de um lado vai encontrar muita vegetação, umidade, e do outro não. Do outro a gente pode encontrar um clima seco, certo? Sim, com a presença de pouquíssimas chuvas ou até a ausência de chuvas. Isso acontece muito em relação aos desertos, que são circundados por montanhas, né? Então a umidade não chega até lá. Isso também é parte do relevo. Aqui mais uma vez, né, a imagem, né, o relevo ele atuando como uma barreira para os ventos úmidos vindos do oceano, né, para o interior do território. Então a gente vê aqui no desenho, né, a encosta úmida, né, a massa de ar querendo ultrapassar o relevo. Aí a gente vê que nesse outro lado aqui da montanha é um clima seco, né, e a presença né, forte, o calor, né, o calor sem a umidade. Outro ponto interessante que a gente vai falar agora, outro fator, é a continentalidade, né? A gente vai ver um pouco o que é isso. A continentalidade que é o distanciamento das regiões onde há a presença de rios, de mares, né? Vamos dizer assim, seria a interiorização, né? Quanto mais a gente vai para uma região que é distante de rio e de mar, tende-se a sofrer os efeitos da continentalidade. Quanto mais próximos dos rios e mares, nós sofremos os efeitos da maritimidade, certo? É isso que nós vamos ver adiante. Então, aqui nós vemos o conceito, né? Esses dois fatores que influenciam no clima também. Os fatores climáticos desses fenômenos estão diretamente associados à amplitude térmica, que é o quê? É a variação da temperatura. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, algum lugar tem uma grande amplitude térmica e o outro local tem uma pequena amplitude térmica, ou seja, a temperatura não varia muito, certo? Então, por exemplo, a água ela é um equilibrador da temperatura, já que demora mais para se aquecer e também para perder o calor. Assim, quanto mais próximo estiver uma área do oceano, maior a influência do mesmo sobre o clima dessa região. E quanto maior a ação da maritimidade no local, menor vai ser sua variação de temperatura. Por isso, no litoral é mais quente no inverno e mais ameno
no verão. Porque, como eu falei para vocês antes, a maritimidade, como a gente fala, a brisa do mar serve para amenizar o clima, equilibrar. Então, se está fazendo calor, vem aquela brisazinha do mar, aí dá aquele frescor, né? Aquele refrigério no clima, certo? Já as regiões que sofrem com o fator da continentalidade, elas não têm essa possibilidade de ter essa influência do mar para amenizar o clima. É o que acontece muito nas regiões próximas ao sertão, né? São regiões onde estão distantes de rios, às vezes até tem rios nas proximidades, mas nem todos têm. Então, por exemplo, essa questão da continentalidade vai ser muito marcante. No deserto, por exemplo, a gente provavelmente nunca foi no deserto, mas a gente já assistiu filmes, né, onde retratam, por exemplo, que durante o dia o sol é intenso, né, é devastador, vamos dizer assim, e durante a noite a temperatura cai absurdamente, né? Então tem as tempestades de vento e tudo mais. Então esse é o efeito da continentalidade, onde você pode ter uma temperatura no deserto de 40 graus durante o dia e essa temperatura despencar durante a noite para menos de 0 grau. Então, quer dizer, isso que a gente chama de amplitude térmica, certo? Então, na área da continentalidade, nas regiões que sofrem o efeito desse fator, a temperatura tende a ter mudanças radicais, né? Quem vai, assim, por exemplo, para o sertão, quem já fez a experiência de tem parente ou de vez em quando vai no sertão, pode falar disso com propriedade, né? Então, durante o dia, aquele calor, durante a noite, aquele frio, né? Um friozinho básico, né? Diferente da gente que mora aqui em Aracaju, que é mais próximo ao litoral, né? Que a gente sofre o calor, é forte, mas não, se a gente for comparar com o sertão, o nosso calor é bem menor, né? E o nosso frio também, né? É bem menor. Então, a amplitude térmica de áreas litorâneas é muito menor, certo? A temperatura varia muito pouco, dia e noite, a diferença não é muito grande. Já as regiões que sofrem com a continentalidade, sim, a variação é grande. Agora nós vamos falar um pouco também sobre a influência desse fator climático, são as correntes marítimas, certo? Qual a influência que elas trazem para o clima? Elas são, em sua grande maioria, são quentes, né? E elas vão também contribuir para amenizar o clima. Elas trazem a umidade, né? Aquilo que nós já falamos. Elas podem ser, elas geralmente, elas influenciam no clima. Elas trazem a umidade dos oceanos, né? E que vai amenizar, vai dar aquele equilíbrio no clima, que no caso, se for quente, e se ela for uma corrente marítima quente, ela vai trazer o equilíbrio para o clima frio. Se for fria, ela vai trazer o equilíbrio para o clima quente daquela região. Quais são as massas de ar que a gente pode ver aqui que influenciam no clima brasileiro? As massas de ar que vão atuar no nosso território, aqui na letra A, a gente vê a massa equatorial atlântica. Ela recebe, geralmente as massas de ar, elas trazem as características do lugar onde ela se origina, certo? Então, se ela se origina próxima à linha do Equador, que é o caso dessa massa de ar, ela vai trazer o calor, certo? Se ela se origina no oceano, ela vai trazer o calor e a umidade do oceano. Se ela se origina como essa massa aqui, equatorial continental, a letrinha B, estão vendo? Então, essa massa equatorial continental, ela traz uma característica de ser quente e ser seca, porque ela está no continente, certo? Então, geralmente as massas continentais, elas são secas. E as massas atlânticas, elas trazem a umidade do oceano, certo? Então, nós temos a influência da massa equatorial atlântica, que é quente e úmida, a massa equatorial continental, que é quente e seca, a massa tropical atlântica, que é essa letra C aqui, que ela vem com a influência dos trópicos, né? Ela é quente e úmida também, né? Tem a massa tropical continental, que ela vai trazer o calor também e já não vai trazer a chuva, ela é seca. E a massa polar atlântica, que geralmente é do Polo Sul, que ela vem influenciando do sul e ela vai se expandindo pelo território. Outro ponto interessante também é que na medida que ela vai
essas massas de ar, elas vão circulando pelo território, elas vão perdendo a umidade. Por exemplo, se ela tem umidade, ela vai perdendo, né, no decorrer da sua trajetória. Então, às vezes, quando ela vai chegar numa região, ela já está tão enfraquecida que ela já não leva tanta umidade assim quanto as primeiras regiões que ela passou, certo? Ela vai perdendo essa umidade. Se ela é fria, também acontece isso. Então, geralmente a gente vê em alguns períodos do ano, períodos assim, que na região sul ocorre geada, né, neve, provocada por essa massa polar atlântica. E ela vai fazendo seu trajeto pelo território, inclusive também pelo Nordeste, certo? Só que aí ela não tem mais aquela força que ela tem quando ela passou pela região sul, que foram as primeiras regiões que ela atingiu. Então, assim, ela vai perdendo a força, vai perdendo umidade, vai perdendo temperatura até ela se dissipar totalmente. Então, a gente vê muito, às vezes está um período que está quente, aí vem essa massa polar e aí o clima já começa a mudar, esfria mais, né? Quando é uma massa que traz umidade, a gente tem mais chuvas, né? Quando é uma massa que é seca, ela traz a estiagem, períodos longos de estiagem, sem chuva, certo? Então, algumas regiões sofrem muito com essa questão da estiagem por conta da massa de ar, certo? Ela pode trazer estiagem e o calor, né? E a polar, ela vai trazer o frio e vai trazer a umidade, né? Então, elas vão influenciando no clima e elas ocorrem assim durante todo o ano, né? Vai depender muito da época do ano. Às vezes uma está mais forte do que a outra, né? Às vezes o território sofre mais influência de uma, depois passa a sofrer mais influência de outra. Então, o importante é a gente saber que elas trazem a característica de onde elas se originam. Então, se ela se origina próxima à linha do Equador, ela vai ser quente e vai ser chamada equatorial. Se ela se origina próxima à linha do Equador e ela recebe a umidade do oceano, ela vai trazer o calor e a umidade, certo? Se ela se origina no Polo Sul, no caso que é a que influencia o nosso território, né? Ela vai trazer o frio e vai trazer a umidade do oceano, certo? Se ela se origina no continente, ela vai provocar estiagem, né? Então é importante que a gente preste bem atenção nesses detalhes. Pronto, aqui a gente tem a divisão, né? Quais são as massas de ar que vão influenciar no verão, quais são as que vão influenciar no inverno, né? No verão nós temos a influência da massa equatorial atlântica, que traz a umidade e o calor, né? Na região norte a gente vê que tem uma predominância da massa equatorial continental, todas as duas influenciam, né, na região norte. Uma trazendo umidade, outra trazendo calor, né? E temos aqui a presença da massa tropical continental, que ela traz o calor e a estiagem, a massa tropical atlântica, que traz a umidade e o calor, e a massa polar atlântica, que traz o frio e a umidade, certo? Então, isso tudo vai formar um sistema que vai fazendo com que o clima vá tendo suas características de cada estação, de cada período, né? Vai influenciando. No inverno, nós temos a influência da massa, novamente, da massa equatorial atlântica, da massa equatorial continental, da massa tropical atlântica também e a massa polar atlântica. Nós temos aqui um gráfico mostrando que os símbolos que estão em vermelho são as massas quentes, né? Que a gente considera quentes. Os que estão em azul são as massas frias, né? Novamente, as que estão em azul são úmidas e as que estão em laranja aí, né? São as massas consideradas secas, certo? Então, é possível que essas massas todas, é por isso que essas massas elas influenciam, né, são fatores importantes que influenciam na formação do nosso clima, certo? A atividade que eu quero que vocês façam das questões da página 156, vocês vão responder a questão terceira, a sexta e a sétima, certo? Que tratam sobre esse assunto, tá certo? Um abraço a vocês e até a próxima.